Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, nós temos bons olhos e nós enxergamos. E muitos de nós que conseguimos enxergar, que conseguimos ver, muitos de nós conseguimos identificar. Não são todas as pessoas que têm uma boa visão que conseguem identificar certas coisas. Como, por exemplo, há pessoas que olham para a cruz e veem uma coisa, e outros que olham para a cruz e veem uma outra coisa inteiramente diferente. Essas pessoas têm boa visão, uma visão normal, uma grande acuidade visual, mas elas não conseguem identificar a verdade que está contida, a verdade que Deus quer que nós percebamos. Eu vou contar a história de dois homens, dois camaradas soviéticos, o Boris e o Yuri. Eles iam passeando em um domingo pelas ruas de Moscou, em plena primavera de Moscou. Aí o Boris se volta para o Yuri e diz: Yuri, você não está vendo como é que é linda a primavera em nosso país? Que belas moças, todas desfilando aí, com os seus vestidos coloridos, os nossos bosques, os nossos jardins. Que árvores frondosas e que árvores maravilhosas são essas da primavera de Moscou. Aí o camarada olha para ele, olha para as moças e diz: eu não estou vendo nada do que você vê. Eu só vejo muita madeira para as nossas usinas e vejo muitas operárias para as nossas fábricas. Um olha e o outro também olha. Um tem uma visão correta, romântica da primavera de Moscou, mas o outro é um revolucionário e só vê madeira e operárias. Assim é a visão diferenciada de muitas pessoas quanto às coisas espirituais. Muita gente é inteligente, é culta, tem uma boa erudição, tem um conhecimento geral muito grande, uma capacidade cognitiva boa. Mas quando você fala da cruz de Cristo, eles só veem um instrumento sem nenhum significado. E quando você diz que ali está a nossa salvação, eles começam a rir, começam a escarnecer. Eu só vejo ali um instrumento em forma de cruz, que eu sei que ali foi morta muita gente. Inclusive, esse tal de Jesus que vocês falam tanto, ele foi morto ali. Como é que pode um homem bom e inocente daquele ter sido morto? Só vocês podem crer nisso. Mas há pessoas, e nós cristãos estamos entre essas pessoas, que quando nós olhamos para a cruz de Cristo e nós enxergamos muito bem o que é uma cruz, ela, além de ter sido um instrumento de sofrimento, morte e tortura, foi também em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado, a nossa maldição transformada em redenção. Mas você consegue ver isso num instrumento desse de tortura e morte e sofrimento, onde os homens sofriam às vezes durante dias seguidos? Você vê essa maldição transformada na chamada redenção? Sim. E é isso que Jesus quer, é isso que Jesus exige, é isso que Deus exige que nós
olhemos, entendamos e identifiquemos. Paulo fala muito bem sobre isso, porque há pessoas que olham para a cruz e fazem da cruz um verdadeiro motivo de escárnio da morte de Jesus. Mas há homens e mulheres, e são milhões nesse mundo, que olham para a cruz e veem o amor de Deus manifesto no sacrifício perfeito de seu Filho amado Jesus Cristo. Que em outros vídeos nós já mostramos, provamos, que ele entregou-se em holocausto perfeito e perpétuo para o nosso resgate. Então, ver, ser inteligente, ser culto, falar vários idiomas, ter uma formação de nível superior, não significa que a pessoa olhe e consiga identificar, principalmente as coisas espirituais. Vamos ver o que Paulo diz sobre a cruz, que para muitos é um elemento absurdo de morte e de sofrimento, mas para outros significa a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 8, ao versículo 9, do 3 ao 9. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, morte de cruz. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, quer dizer, fomos transformados, modificados, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, em vida nova, em vida regenerada, nascidos do alto, nascidos de Deus. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o homem secular, o homem pecador. Isso prova que nós somos salvos pela obra dele, Jesus, e não pelas nossas obras. Vamos repetir o versículo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o homem pecador, o homem afastado de Deus, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu com Cristo, simbolicamente, renasce com Cristo como nova criatura em novidade de vida. Esse é o novo nascimento. Esse é o nascimento do alto, o nascimento de Deus, o nascimento do Espírito. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Amém? O que Paulo diz aqui é que quando Jesus foi levado à cruz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, todas as nossas injúrias, todos os nossos pensamentos, todas as
as nossas atitudes pecaminosas, inclusive a nossa vaidade e a nossa soberba. Repito, inclusive a soberba e a vaidade do homem em presumir que é salvo pelos seus méritos e pelas suas obras. E nós vemos aqui que Paulo disse que com ele é que morre o velho homem, e com ele também simbolicamente ressuscita, renasce uma nova criatura em novidade de vida. Então todos nós que olhamos para a cruz de Cristo e conseguimos ver não apenas um instrumento de morte e tortura, mas um instrumento em que o Filho de Deus se fez maldição por nós e transformou pelo seu sangue aquela cruz de maldição em cruz de redenção. Então há uma diferença muito grande em ter bons olhos, que pode não fazer diferença, ter uma boa visão, que não pode não fazer diferença, ter uma grande instrução e uma grande cognição e não fazer diferença, mas ver e conseguir identificar. Como aqueles dois camaradas soviéticos. Um só via a beleza da primavera de Moscou, o outro só via trabalho, sacrifício. Assim, muita gente, quando olha para a cruz de Cristo, consegue ver a verdade. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, redentora, remidora. Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 14, diz: em quem temos a redenção, a saber, a remissão de nossos pecados. Sem a anulação de nossos pecados, não existe justificação, não existe novidade de vida, ou seja, não existe regeneração, não existe um nascimento do alto, não existe um nascimento de Deus. Não existe a nossa reconciliação com Deus e não existe a vida eterna, porque nós seremos condenados. Quem olha para a cruz de Cristo e não consegue identificar o seu próprio pecado, a sua própria vaidade e a sua própria soberba, levado por ele, Jesus, em nosso resgate, pode ter uma boa visão, pode ter uma boa cognição, mas não tem um entendimento das coisas espirituais. É por isso que muitos creem, muitos têm uma fé e compreendem o que aconteceu na cruz, mas uns conseguem compreender o que aconteceu na cruz e por esse fato são transformados, são impactados. Então, há homens que têm uma fé que é baseada puramente numa intelectualidade. Bom, isso aí que você diz eu entendo, mas não significa nada para mim. Enquanto que outro diz, sim, eu entendo o que isso significa e isso transformou a minha vida. Esse é o homem cristão, essa é a mulher cristã. Quem olha para a cruz de Cristo e escarnece dela, e ainda diz, e ainda profere a maldita frase de que naquele instrumento Deus Pai deixou o próprio Filho morrer, não tem discernimento nenhum do amor de Deus. Repito, não adianta ser inteligente, culto e com grande cognição. Não adianta. É preciso ter o entendimento, a humildade de reconhecer na cruz de Cristo, é na cruz de Cristo, não é na minha cruz, não na sua cruz, na cruz dele, Jesus Cristo, a transformação de nossa maldição em nossa redenção, a transformação de nossa condenação em nossa
nossa remissão e nossa reconciliação com Deus e nossa salvação. Então nós vimos aqui nesse texto da carta aos Romanos que é por intermédio dessa morte de Jesus na cruz que morre o velho homem pecador e renasce a nova criatura. E nós temos também em 1 Pedro 1, 23. 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, portanto nada que fosse demoníaco ou mesmo de procedência humana. Pois fostes regenerados, nascidos do alto, nascidos de Deus, genetai anoten. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. E não existe salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. O homem não é salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua disciplina moral e pela sua disciplina espiritual. Isso tudo, disciplina moral, cognição, PhD, doutorado, cursos de teologia, seminários teológicos, sejam eles católicos, sejam eles protestantes, tudo isso é muito bom e é muito bonito para o aprimoramento da nossa condição cristã. Voltando ao apóstolo Pedro, ele diz em 2 Pedro 1, do 5 ao 11, ele vai falar do aprimoramento da nossa fé. A fé a que eu me refiro é a fé legítima, a fé cristã, a fé do homem e da mulher que olha para a cruz e vê não maldição, vê maldição transformada em redenção. Pedro falando a homens e mulheres cristãos. Ele diz, por isso, a partir do versículo 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. E no versículo 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós somos salvos pelo que nós conseguimos identificar na cruz de Cristo. A nossa pecaminosidade, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência e a nossa soberba, levada por Cristo até a cruz. Quando Cristo baixou ao sepulcro, baixou também com ele as nossas iniquidades, principalmente a autossuficiência, a vaidade e a soberba. E ele sendo ressurreto, com ele, de modo alegórico, de modo figurado, nós renascemos como homens e mulheres novos, tendo com ele morrido o velho homem pecador, o velho homem soberbo, vaidoso, autossuficiente, que ainda acredita em autorresgate e autorremissão
por disciplina moral e espiritual. Nós vemos aqui então que Paulo, na carta aos Romanos, diz que morre o velho homem e nasce o novo homem através do batismo nosso em Jesus Cristo. Batismo aí não batismo de água, batismo verdadeiro, batismo espiritual. E Pedro nos fala que a nossa fé tem que ser adicionada de virtude, conhecimento, domínio próprio, temperança, fraternidade e também amor, para que nós tenhamos um conhecimento perfeito da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então, nenhum homem ou mulher é salvo pelas suas obras, caridades ou méritos. Se ouvir isso, essa pessoa está mentindo, e você pode fartamente provar que é uma mentira que a própria Bíblia, as próprias Escrituras desmentem. As obras e os méritos são para aprimoramento de quem já tem uma fé cristã. É para o aprimoramento, o aperfeiçoamento do homem e da mulher, que olhou para a cruz de Cristo e conseguiu ver o resgate de seus pecados, principalmente da sua soberba, da sua vaidade e da sua autossuficiência. Assim como disse Paulo, nós somos salvos pela obra de Jesus. E as nossas obras são sempre secundárias, porque é desejo de Deus que nós sejamos aprimorados nessas obras. Não confunda a obra soberana e salvadora de Jesus em Jesus com obras humanas. Por mais lindas que elas sejam, por mais maravilhosas que elas sejam, isso é uma deturpação humanista e filosófica da vontade de Deus. Somos salvos por intermédio do sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum de nós é capaz de resgatar-se a si próprio. Nenhum de nós, por nenhuma qualidade moral ou espiritual, pode reconciliar-se com Deus. Apenas Jesus Cristo pode fazer isso. A Bíblia prova isso de modo exaustivo, e nós que temos fé, a fé cristã, a fé legítima, nós que olhamos para a cruz e vemos o que deve ser visto, nós devemos ter obras. Nós devemos ter uma disciplina moral, uma disciplina espiritual, uma caridade, uma fraternidade, um perdão sempre presente para aprimoramento da nossa condição cristã. A nossa condição cristã não é forjada pelas nossas obras. As nossas obras são aprimoradoras da condição cristã. A condição cristã é concedida por Jesus. Isso é cristianismo. O restante é uma imitação da obra salvadora de Jesus. Imitação. Se você pode ter o verdadeiro que salva e, no caso, resgata, você não vai viver nas imitações. Porque tem muita gente imitando Jesus, corrompendo a sua obra salvadora, unicamente para manter a vaidade de seus pressupostos doutrinários. Que Deus abençoe você. Consulte as Escrituras Sagradas, para que você não seja enganado por homens e por demônios. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olhe para a cruz de Cristo e perceba o que você pode compreender dela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.